Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a primeira unboxing, primeiras impressões de um frigobar. E o frigobar que está aqui com a gente é da marca EOS Ice Compact. O modelo dele é o EFB80 e ele possui 70 litros de capacidade. E aqui embaixo na caixa a gente tem algumas características desse frigobar. Que ele possui um termostato que controla a temperatura dos alimentos de forma precisa. Aqui na caixa tem um símbolo aqui de um marcador digital. A gente vai ver se realmente é digital ou não. Também temos aqui compartimento gela rápido, que é um espaço para gelar rapidinho as suas bebidas. E aqui a gente tem a última informação na caixa, que é a Click Defrost, que é um degelo mais rápido em apenas um clique. Eu imagino que deve ter algum botão, algum comando que a gente parametrize, ajuste ali no frigobar, para ele estar fazendo aí a parte do degelo mais rápido. Sem mais delongas, já vamos estar abrindo aqui a caixa para ver como que é esse frigobar. Já estou aqui com o estilete, vamos começar cortando aqui essas hastes. E agora vamos ver como é que é esse frigobar. E aqui já estamos com o frigobar fora da caixa. E como a gente pode observar, ele realmente tem um tamanho bem compacto. E a parte do espaço interno, ele tem um espaço que eu acho muito bom, pessoal. Aí para um frigobar, para a gente guardar algumas coisas. 70 litros, na verdade é 71 litros que ele tem. E dá para guardar bastante coisa aqui internamente. Inclusive ele também tem aqui um reservatório, que na verdade é o freezer, né, desse frigobar. Eu vou estar abrindo aqui para mostrar melhor para vocês. Ó, então aqui a gente tem um espaço que seria o freezer, né? Aqui a gente tem uma outra bandeja, que eu acredito que deve ser para cair a água, alguma coisa assim, em questão de degelo. E aqui a gente tem o termostato, para a gente estar regulando a temperatura. E aqui tem um botão. Eu não sei se esse botão aqui seria referente à parte de degelo. Eu acredito que possa estar relacionado. A gente vai ter que dar uma conferida aí no manual para ver mais informações aí de como que é o funcionamento desse frigobar. E uma outra característica que a gente tem, que as prateleiras aqui são em uma grade, né? E a gente pode estar regulando a altura que a gente quer colocar essas grades aqui internamente. Então a gente tem alguns níveis aí para estar ajustando conforme a necessidade, conforme o que você for colocar aqui dentro. Aqui a gente já tem também um manual, que mais tarde eu vou estar dando uma olhada para trazer aí mais informações para vocês. E na parte da porta tem algumas etiquetas aqui que me chamou bastante atenção, principalmente a etiqueta do Procel, que significa aí que ela consome menos energia. E aí a gente pode estar conferindo aqui que a etiqueta do Inmetro fala que consome 14 kWh por mês, que realmente é um consumo bem baixo, né, para um frigobar. E ele tem aqui a etiqueta classificação classe A, e aqui na parte de baixo a gente tem uma outra etiqueta da própria marca falando que tem 10 anos de garantia no compressor. Então isso aqui é um detalhe bem interessante também. E aqui na parte de trás a gente conta com um compressor que podemos ver que ele é bem compacto. Tem aqui os pezinhos em borracha para estar evitando aí a parte de vibração. O cabo de alimentação também tá aqui, ó. Deixa eu puxar ele para mostrar aqui para vocês. Ó. É cabo de 3 pinos, né? Ele tem aí o terra também. E algo importante de comentar com vocês é que assim que retirar o frigobar da caixa, é importante aguardar pelo menos 24 horas antes de ligá-lo na tomada, pois com o transporte ele balança bastante e mexe bastante no gás que tem dentro do frigobar. Comentando sobre o seu design e construção. Esse modelo ele possui um design simples, sem muitos detalhes, e ele é um frigobar que realmente ele foca no custo-benefício. E achamos a vedação da porta muito boa por conta das borrachas que tem em toda a volta da porta. Quando a gente abre e fecha ela novamente, a gente consegue perceber uma certa resistência por conta do vácuo que cria. E um outro detalhe interessante é que a porta abre bastante, como a gente pode estar vendo aqui nas imagens, e também é possível estar fazendo a reversão da porta, ou seja, no caso aqui ela está abrindo da esquerda para a direita, e a gente consegue estar trocando aqui para ela abrir da direita para a esquerda. Então isso é muito interessante porque o frigobar dá essa opção pra gente. E essa nossa unidade aqui é na cor branca, porém também está disponível na cor preta para quem preferir um visual mais diferenciado. Eu pessoalmente prefiro na cor preta, mas isso vai muito do gosto de cada um e também vai do design, do estilo que você quer passar para o ambiente que você vai colocar o frigobar. E caso você pense em embutir o frigobar em um móvel, lembre-se de deixar um espaço de pelo menos 10 centímetros nas laterais
e na parte de trás e no topo também. Isso é essencial para garantir uma boa circulação de ar em volta do frigobar e também garantir o seu bom funcionamento. E além disso, também lembre-se de deixar um acesso fácil para o cabo de energia do frigobar, para ser fácil de estar tirando e colocando da tomada quando necessário. E falando agora um pouco sobre a sua capacidade. Como eu já mencionei no começo do vídeo, esse modelo possui 71 litros, mas confesso que eu me surpreendi bastante com o tamanho dele quando chegou aqui pra gente, pois ele realmente é bem compacto. E até por isso que eu recomendo que verifique as medidas antes de realizar a compra, para saber se esse tamanho de 71 litros vai ser adequado para você. E com relação às medidas externas, ele possui 68 centímetros de altura, 45 centímetros de largura e 47 centímetros de profundidade, pesando 15,5 kg. E já as medidas úteis na parte interna, ele tem 42 centímetros e meio de altura, 38,5 centímetros de largura e 28,5 centímetros de profundidade. E o compartimento do gela rápido tem 10 centímetros de altura, 32 centímetros de largura e 26 centímetros de profundidade. E o comprimento do cabo de energia, ele mede 1,60 m e o plug de tomada é tripolar de 10 amperes. E para quem procura um frigobar mais espaçoso, a iOS também tem outras opções de tamanho. Tem opções de 88, 90, 93, 118 e 127 litros. Agora, para quem busca um frigobar menor do que esse aqui de 71 litros, a marca tem um modelo ainda mais compacto com 47 litros. De forma geral, o espaço está bom, cabe bastante itens menores como latinhas, garrafas de 600 ml e caixas de leite também cabem. Porém, eu acredito que aqui na região da porta, ela poderia ter um aproveitamento melhor para itens maiores, como por exemplo garrafas de 2 litros que não cabem em nenhum compartimento aqui da porta. Então, para você conseguir armazenar uma garrafa de 2 litros, é necessário colocar a garrafa nas prateleiras de forma horizontal ou até na forma vertical, deitada para frente, também é possível, porém não pode ter nada aqui no compartimento da porta, caso tiver a porta não fecha. Então é um ponto aí que é interessante, né, tá passando para vocês. E sobre o comportamento do termostato, quanto mais a gente gira para a esquerda, mais frio fica na temperatura mínima, e quanto a gente gira para a direita, menos frio na temperatura máxima. E é importante mencionar que essa região de cima, ela não é um freezer e sim um compartimento de gela rápido, que consegue atingir temperaturas de -2 a 0 graus. E para vocês terem uma ideia de referência, o freezer de uma geladeira doméstica normal trabalha em temperaturas entre -15 a -23 graus. O que é uma diferença bem grande de temperatura. E por isso esse compartimento aqui do frigobar, ele não é considerado um freezer. Esse compartimento ele é indicado para refrigerar bebidas mais rápido ou algum alimento que não necessite de temperaturas tão baixas. Ao armazenar carnes, por exemplo, é necessário ter um certo cuidado, pois não vai durar por muito tempo. E para fazer gelo demora bem mais tempo em comparação ao freezer. Nos nossos testes demorou cerca de 9 horas na temperatura mais fria. Por isso é necessário fazer com uma certa antecedência. E nas demais partes do frigobar, a temperatura vai depender muito do local. Durante os nossos testes, teve momentos que a primeira prateleira conseguiu atingir temperaturas negativas, ficando em torno de -1,8 graus, e a segunda em torno de 4,7 graus. Já na parte da porta, atingiu temperaturas de 2,9 graus. E para vocês terem uma ideia melhor do desempenho do frigobar, a gente fez um teste prático. Deixamos uma garrafa de 500 ml de água no compartimento gela rápido e 2 garrafas de 2 litros também com água na primeira prateleira. E no dia seguinte, a garrafa de 500 ml estava quase congelada, enquanto as garrafas de 2 litros ficaram em torno de 6 graus. Mas lembrando que esse frigobar possui um compressor convencional, ou seja, não é inverter, além de não ser frost free. Inclusive, já faz alguns dias que o frigobar está ligado aqui com a gente e a gente já consegue observar que na parte do gela fácil aqui, ele já criou uma fina camada de gelo, né? Então a gente pode observar esse detalhe. E aqui no lado a gente tem o botão do termostato, junto com esse botão aqui, que é a tecnologia que o frigobar traz de degelo. Quando você for descongelar essa parte aqui do gela fácil, você clica nesse botão vermelho, que automaticamente o compressor ele vai estar desligando e consequentemente vai estar derretendo todo o gelo desse compartimento. E aí esse gelo, essa água, vai cair nesse reservatório aqui, e aí a gente vai ter que jogar a água fora que acumular nessa bandeja. E lembrando que a marca recomenda aí, quando for fazer esse processo, retirar todos os itens de dentro da geladeira para evitar aí que acabe estragando os alimentos. E depois que ela religar de forma automática, por conta desse botão aqui, então ela vai estar religando de forma automática. É bom esperar 2 horas para a gente reabastecer o frigobar
e tá colocando as coisas novamente aqui dentro. Mesmo não sendo frost free, eu achei esse sistema de degelo bem prático, pois não vai precisar retirar o aparelho da tomada, esperar um tempo e depois colocar novamente. Ele já vai fazer isso de forma automática, podemos dizer assim. E sobre o consumo de energia, aqui na etiqueta do Inmetro que vem no produto, consta com selo classe A, consumindo 14,2 kWh por mês. No entanto, essa etiqueta é referente ao antigo padrão. Provavelmente a marca esqueceu de atualizar esse adesivo, pois um novo padrão seria equivalente à classe A++, que hoje é a segunda mais econômica. E para vocês terem uma ideia do quanto ficaria mais ou menos no final do mês, aqui na minha região, onde a tarifa custa 61 centavos, fica mais ou menos R$10, sem considerar impostos e outras possíveis tarifas. E para quem quiser calcular o quanto que ficaria na sua região, você vai precisar saber o valor da tarifa e usar a fórmula que a gente está passando aqui na tela. Agora, muitos de vocês devem estar se perguntando sobre a questão do preço desse frigobar. Esse modelo ele possui um ótimo custo-benefício. Nessa versão aqui branca, igual essa nossa unidade, está saindo na média de R$880. Já na versão preta, que geralmente é um pouco mais cara, está saindo na média de R$20 a mais, uma diferença realmente bem pequena. E a gente vai deixar aqui no campo da descrição os links de lojas confiáveis que estão vendendo esse modelo de frigobar por um bom preço. Mas lembrando que se você quer economizar dinheiro, não deixe de participar do nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal. Por lá você pode encontrar esse frigobar ou algum outro eletro para sua casa com um preço muito melhor. E a gente vai deixar o link no primeiro comentário fixado nesse vídeo, inclusive na descrição do vídeo também, ou o QR Code que você pode estar escaneando com o seu celular que está passando aqui na tela. E considerando tudo o que vimos sobre esse frigobar, eu achei que a EOS conseguiu fazer um trabalho bem tranquilo. É um produto simples e cumpre bem o seu propósito, sendo um excelente custo-benefício para você que busca um frigobar, seja para sua casa ou para o seu escritório. E a gente gostou bastante do desempenho, eu acredito que vai agradar a maioria das pessoas. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo no campo de comentários o que você achou desse frigobar. Lembre-se também de clicar no gostei e inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!